João capítulo de número 15, versículo de número 26. Faz assim, João capítulo de número 14, 26 e depois João 15, 26. João capítulo de número 14, 26 e depois 15, 26. Bem, todos acharam? Pegue primeiro 14, tá? João 14, 26. Depois nós lemos o 15, 26. Diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Existe um segredo no versículo 27 que é incrível. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dar como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Agora vá lá para o capítulo 15. Capítulo 15 do versículo 26. Diz assim: Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Até aí, bom? Pode se sentar com muito carinho. Vamos falar sobre essas dimensões tão preciosas, que são as dimensões espirituais. Mas antes disso, nós precisamos entender que assim como a física quântica, a palavra quântica vem de quantidade, dimensões, vem de se aprofundar, de mergulhar, de descobrir, de prescrutar, vem de você mergulhar o mais profundo que você puder para ter acesso a algo que tem poder de mudar a nossa vida. Nós precisamos entender que quando Jesus ele veio à Terra, ele veio nos trazer um modelo. Eu quero que você comece a tomar nota de alguns detalhes para que a gente possa, nessa manhã, andar um pouco ou guardar dentro do seu coração. O primeiro princípio da dimensão de Deus que nós precisamos entender é que a dimensão de Deus, ou a dimensão do Espírito, ela precisa ser reconhecida por nós. Existem alguns obstáculos que nos impedem de entender essas dimensões. Não é incredulidade. Você não precisa ser incrédulo para não conseguir vivenciar essas dimensões. Você só precisa negligenciá-las. Você só precisa não acreditar que elas existem. Mas isso não é incredulidade. Porque dentro daquilo que eu não acredito, está guardado algo que mais me impede de viver a realidade daquilo que a Bíblia me ensina. Que é quando eu começo a olhar para dentro de Deus e eu acredito conhecer Deus. E eu digo para você, todos os dias da minha vida, eu preciso mais e mais de Deus. Eu preciso tocar nele, eu preciso abraçar, eu preciso beijar, eu preciso me relacionar com ele em todos os momentos da minha vida, que isso vai fazer com que eu me pareça com ele ao ponto de ser um. E talvez você olhe para o Espírito Santo de Deus e acredite que pelo fato de você conhecê-lo, abraçá-lo, beijá-lo, tocar nele, pelo fato de você ouvir ele, isso é suficiente. Não. Eu digo para você que tudo isso são águas nos tornozelos de quem está iniciando o processo de poder viver uma vida de relacionamento com Deus. Geralmente, para você que é casado ou para você que tem filhos, perceba que com os seus filhos ou com a sua esposa, existe processos diferentes. Com o seu filho, você precisa ir muito a fundo para ter intimidade dele, de conhecê-lo literalmente.
Mas com a esposa isso, ou com o marido, isso se torna muito mais fácil de entender. Porque você tem aquele processo de namoro, noivado e casamento. E depois que você casa, você vai conviver todos os dias com a sua esposa, com o seu marido, e você vai desenvolver os pontos necessários para que aquele relacionamento chamado casamento não seja apenas relacionamento. Porque se ele for um relacionamento, algum momento ele vai passar por uma crise insuportável que vai gerar separação. As pessoas acreditam que se relacionar com Deus gera nelas uma fixação, um alicerce inquebrável. Não é verdade. O relacionamento ele vai fazer com que você se entregue a Deus e Deus entregue a você. Faz com que você conheça Ele e Ele conheça você. Faz com que você descubra quem Ele é, porque Ele já conhece quem eu sou. Agora esse processo ele é demorado ou ele é muito rápido. Depende muito do período. Depende muito do período em que eu estou vivendo com Deus, que seja contínuo. Porque você pode viver um momento de relacionamento com Deus que ele se esbarra na empresa, no trabalho, no dia a dia, na família, na igreja. Agora esse relacionamento, ele vai se desenvolver todos os dias. Pelo menos isso é necessário. E eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero te convidar a fazer uma troca com você mesmo. Eu quero te convidar a simplesmente reconhecer o que mais importa para mim e para você nessa vida. O que tem de mais valor para mim e para você nessa vida? Nossos filhos, nossos pais, a empresa, o trabalho, o casamento. O que tem mais valor para você nessa vida? Quando você olhar para cá todos os dias, tenha certeza de algo. Aqui não existe apenas palavras de vida eterna. Aqui existe algo a respeito de uma pessoa tão real que o maior desejo dela é poder te abraçar e quando te abraçar não te soltar mais. O Espírito Santo, ele quer fazer com que a nossa vida todos os dias saia dessa vida de relacionamento e entre em uma vida de intimidade. Porque a intimidade faz você depender dele, andar como ele anda, falar como ele fala, agir como ele age. A intimidade faz com que você não dê um passo além daquilo que ele não deseja. Nós somos movidos pelo coração, nosso coração. É por isso que muitas das vezes você, na adoração a Deus, você envia louvores dentro da frequência espiritual que ela não precisa estar ali porque não faz parte. Isso funciona para nós. A roupa que nós vestimos, a comida que comemos, a bebida que bebemos, o estilo de vida que temos precisa estar dentro dele. Nós temos um hábito de pegar Deus, colocar ele no lugar e nos colocarmos sobre ele, e entendermos que ele precisa andar segundo aquilo que nós queremos. Feche seus olhos por um minutinho. Bom, Espírito Santo, o Senhor é livre, nós te damos toda a liberdade. Não me deixa te atrapalhar, por favor, em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Espíritos ministradores, vocês são livres para ministrar sobre cada vida nessa manhã. Nós rasgamos o nosso coração diante de Ti.
Nós selamos esse ambiente nessa manhã, Jesus. Um ambiente em que a ausência da paternidade, ela não seja um impedimento para nós. O abraço, o beijo, o carinho, que talvez essa pessoa não recebeu quando mais precisou. Te peço com muito carinho, meu amigo, por favor, abraça esta pessoa agora, em nome de Jesus. Um abraço que transforma. Siramanduê, Amanahá, Siramanduê. Às vezes tudo que precisamos é de um espírito conectado a Ele. E o mundo hoje, a sociedade, o externo é especialista em nos desconectar de Deus. Nós fazemos isso com maestria, com uma facilidade muito grande. Nós precisamos voltar a nos conectar com Ele de uma forma tão rápida, assim como Adão se conectava com seu pai no jardim, mas não depois da queda, antes da queda. Depois da queda era Jesus, que sabia se conectar com o seu pai de uma forma tão poderosa, e Ele nos deu esse privilégio. Nós precisamos entender. Não se desconecte dele por nada. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Abra seus olhinhos. Olhe para cá. Vamos lá. Quando o Espírito Santo, agora a gente começa. Quando o Espírito Santo vier, a promessa de Jesus, primeiro que Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele nos tem ensinado. Segundo, que nós precisamos entender que como Consolador, Ele viria para gerar dentro de nós aquilo que era necessário para a orfandade ir embora. E o espírito de orfandade é o espírito que mais nos atrapalha de termos a intimidade com Deus. A intimidade, ela vai levar você a viver um nível diferente daquilo que você está vivendo. Porque, afinal de contas, se tudo aquilo que você está vivendo está bom, você não vai conseguir reconhecer que algo além daquilo é necessário. Eu aprendi com o Espírito Santo de Deus que eu preciso dele todos os dias. Literalmente todos os dias, para tudo. A roupa que eu visto para vir para a igreja, a roupa que eu uso para sair, para fazer qualquer coisa, precisa ser segundo a vontade dele. Ele sabe o melhor para mim. Ele sabe aquilo que é bom para mim. Ele sabe aquilo que é necessário para mim. Mas quando eu estou tão dependente de mim mesmo e quando a minha intimidade ela é tão real comigo mesmo, cara, caiu. Isso me faz simplesmente depender tanto de mim que já não importa mais a vontade dele. Já não importa mais o desejo dele, porque afinal de contas eu sei como andar. Eu sei qual caminho andar. Eu sei como fazer.
isso me afasta de Deus. Isso me afasta da vontade de Deus. Isso me afasta dos sonhos dele para minha vida. Tem pessoas que hoje já deveriam estar voando há muito tempo, mas ainda estão engatinhando. Sabe por quê? Não é porque Deus não quer. É porque no momento em que você deveria e eu mergulhar nele, nós acreditamos que não havia necessidade para isso. Eu me lembro que todas as vezes que ele me deu a oportunidade de poder estar com ele, de poder abraçá-lo, de poder ver como ele é, o único desejo dentro do meu coração era: se eu morrer, por favor me ressuscita, mas eu não vou perder a oportunidade de tocar em ti. Eu me lembro de uma certa vez, menos de um mês de convertido, eu disse algo para Deus que mudou a minha vida, que eu não gostaria de falar de um Deus que eu não conhecesse, de um Deus que eu não visse, de um Deus que eu não abraçasse, de alguém que simplesmente, talvez um dia falou dele para mim, mas falou porque ouviu. Eu queria falar dele por simplesmente ter o privilégio de tocar em Jesus, de abraçar Jesus, de andar com Jesus. Isso me fez perceber que ele é real, que ele é uma pessoa, mas uma pessoa que te ama tanto e que deseja tanto tocar sobre você, que não é aquele toque que você recebe sobre a igreja ou dentro da igreja e faz com que seja uma experiência, mas é aquele toque contínuo de todos os dias. Porque quando você acorda pelas manhãs, ele está sentado, esperando você para durante todo o dia ter um relacionamento contigo. Sabe por que Deus descia dos céus e vinha até o jardim? Existe um segredo muito grande nessa questão do jardim, mas o desejo dele era caminhar em toda a viração do dia junto com Adão, ensiná-lo, orientá-lo e ouvir Adão, porque foi para isso que nós fomos criados. Nós estávamos guardados dentro de Deus e ele nos trouxe para fora para se relacionar conosco. Só que o relacionamento não era algo contínuo, porque ele apenas iniciava para uma intimidade, mas nós transformamos o relacionamento em uma base. E aí nós começamos a andar com Deus e acreditamos que aqui está bom. O mundo espiritual vai se abrir para você, e para muitos que já se abriu, você vai conseguir ter acesso a coisas maiores, mas isso é muito pouco relacionado àquilo que ele quer fazer com você. Porque imagine o privilégio de você poder pegar na mão de Deus e andar com ele para onde ele quer. Imagine o privilégio de você ouvir Deus dizer aquilo que você precisa fazer. É bom ou não? Mas talvez tudo isso tenha um porquê. E esse é o motivo pela qual eu preciso descobrir. O porquê se relacionar com Deus. Tudo isso faz parte das dimensões espirituais. Porque as dimensões, existem 7 dimensões espirituais. Hoje nós falaremos da primeira e amanhã nós falaremos, se o amanhã existir, da quarta. Essas duas nós precisamos ter acesso apenas. As outras demais, quanto mais intimidade você tem, mais acesso você tem a elas. Quanto mais intimidade você tem, mais você consegue andar nelas. E isso faz com que você se pareça com Deus. E na primeira dimensão, o mais incrível é que nela você se converte, você já mergulha nela. Essa primeira dimensão, a porta nunca está fechada, ela sempre está aberta. No momento em que você é aceito por Jesus, da forma como você está, a primeira dimensão já está esperando você para que você possa ali se desenvolver em um relacionamento real com Deus. Só que essa primeira dimensão, ela já te dá direito e também já te dá alguns deveres. A oração está dentro da primeira dimensão. O jejum está dentro da primeira dimensão. O ler está dentro da primeira dimensão. Vou repetir para você que está escrevendo. Primeira dimensão, é o acesso para todos. No momento em que Jesus te aceita, da forma como você está, a primeira dimensão é um direito seu. Então, no momento em que você se converte, essa dimensão já está aberta. Lá você consegue orar, jejuar, ler
Porque ela faz parte da dimensão de treinamento. É a dimensão em que antes, quando você começava a ler, vinha o sono. É nessa dimensão que esse sono vai se romper. Por isso que a Bíblia diz que a unção, ela vem para quebrar todo o jugo. O jugo que impede você de simplesmente vivenciar esses princípios que te fazem crescer. E dentro dessa dimensão, eu te convido, viva nessa dimensão todos os dias da sua vida. Ainda que você alcance a 7ª dimensão, não saia da primeira, porque ela vai fazer com que você não esqueça de onde você saiu, o início, o primeiro amor. O que faz as pessoas perderem a essência do primeiro amor é saírem da primeira dimensão e não quererem mais viver nela, porque acreditam que ela é muito inicial. Não, viva nela todos os dias da sua vida, porque lá você sempre vai ter amor em ler, em orar, em estudar, em estar com Deus, em ter o seu lugar secreto como parte da sua vida em você. Na primeira dimensão você lê, você quebra o primeiro bloqueio que existe, o primeiro jugo que existe, que é a respeito da leitura. Esse bloqueio existia dentro de mim até que um pastor, não aconselho você que ministra a fazer isso, mas ele fez e teve um resultado para mim muito bom. Ele perguntou: quem já leu a Bíblia pelo menos uma vez na vida? Eu fui um dos que levantaram a mão e que estava no lado dos que não tinham lido. E de repente aquilo começou a me confrontar, porque eu pensei: Deus, como pode eu desejar te conhecer sem desejar saber o que está escrito aqui a respeito de ti? Só que aqui dentro você tem 2 revelações que são primordiais para a nossa vida. A primeira é a revelação literal. Essa revelação literal é aquela que faz com que você tenha acesso a tudo que está aqui e que isso vem para fora, mas é literal. Você não consegue ter acesso à revelação espiritual, é apenas a literal. Você vai conseguir pregar com ela, mas a revelação espiritual é aquela que está guardada nas entrelinhas da Bíblia. Elas estão guardadas ao ponto de fazerem um pouco de esforço para não serem liberadas. E existe a terceira revelação guardada dentro da Bíblia, que é aquela que não sai de jeito nenhum, a não ser que você consiga ter acesso a essas revelações, para que elas venham transformar vidas e transformar a sua própria vida. E aí você vai sentir dor no joelho quando orar, quando você estiver de joelho, ou você não vai conseguir ter paciência para simplesmente estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, 10, 9, 10 horas com Deus, porque isso vai chegar um momento em que seu espírito vai desejar tanto estar com Deus, mas a sua alma vai dizer que não quer, não é necessário, ela não quer, ela não foi treinada para isso. E para você que tem filho, pelo amor de Deus, treine o seu filho a ser espiritual. Porque como é que pode um ser sobrenatural, espiritual, desejar viver o natural? Nós fomos ensinados assim, os nossos pais nos ensinaram assim. Mas por quê? Porque eles nasceram vivenciando o natural todos os dias da vida. O espiritual é mais real do que esse mundo em que nós vivemos. Eu preciso entender que nada acontece aqui sem que antes aconteça lá. Eu preciso entender a autoridade que existe sobre mim para atrair dos céus aquilo que a terra precisa. A terra só existe por causa de mim e de você, mas também ela só é destruída por causa de mim e de você. Nós damos tanto poder e autoridade ao diabo que esquecemos que o único ser legal na terra é eu e você. O diabo não tem legalidade na terra, porque se ele tivesse, ele não precisaria de um corpo para agir. É por isso que ele age através de pessoas, porque o único lugar que ele tem legalidade para agir é nas dimensões. Lá quem age são os principados. Na terra não. Na terra você é que determina aquilo que vai e aquilo que para. Você que determina o que é ligado para andar e parar. Você que tem filhos, ensine-os a se relacionar com Deus todos os dias, para que o espiritual, o mundo espiritual, seja uma realidade para ele. Então, na primeira dimensão, você quebra o jugo da leitura, da oração, do jejum, e aí você passa
a quebrar alguns julgos que são necessários entre a primeira e a quarta dimensão. Só que esses primeiros 3 julgos, que são difíceis demais para muitas pessoas, que muitas das vezes estão há anos dentro de igrejas, mas ainda não conseguiram quebrar, porque afinal de contas, imagine que 1 hora com Deus, a sensação que você tem é que você já passou muito tempo com Ele. Não, fique 12, fique 18, fique 10 horas com Ele. Pastor, mas é perca de tempo. Nunca será. Sabe por quê? Porque nós temos a liberdade de passar 8 horas dentro de uma empresa, e isso para nós não é perca de tempo, por causa de um pequeno salário. Mas para Deus, quando nós passamos 1 hora, nós acreditamos que já é o suficiente. É o suficiente para o meu corpo, não para o meu espírito. O meu espírito precisa mais, porque o seu espírito, ele pode ser contaminado, mas quanto mais contaminado ele é, mais ausente ele se torna do Espírito Santo, e mais desligado espiritualmente ele se torna daquilo que Deus deseja para mim e para você. 3 julgos foram quebrados: oração e jejum e a leitura da palavra. Só que isso é o início para alguém que se converteu. Por quê? Porque aqui você vai começar a ter acesso àquilo que vai levar você a viver um relacionamento com Deus. Só que esse relacionamento com Deus diário que você vai viver, vai fazer com que a capacitação sobre você já não seja mais a capacitação que você recebe dentro de uma universidade. Já não é mais acadêmica, já não é mais literal. É uma capacitação espiritual. É algo que faz com que agora estar com Deus já não seja algo comum. Vamos lá, primeira dimensão. Você tem os 3 julgos a serem quebrados. Depois disso, você vai começar a entender que dentro dessa primeira dimensão, você já consegue ter autoridade na terra para orar pelos enfermos, pelos cativos, por abertura e fechamento de portais espirituais. Isso tudo dentro de uma dimensão só. Tudo dentro de uma única dimensão. Terceira coisa, o mundo espiritual se torna acessível para você por meio das revelações. Então, você tem revelação, isso tudo dentro da primeira dimensão. E você tem autoridade e legalidade para orar por enfermos e para orar por cativos. Pessoas que estão cativas, e para abrir portais espirituais. Isso tudo dentro da primeira dimensão. Para você ver que ela é tão poderosa que você consegue ter acesso a tudo isso dentro dela. Dentro dessa primeira dimensão. Deu tempo de anotar? Oração por enfermos, cativos, portais espirituais e revelações. Você vai conseguir ter acesso a revelações dentro dessa primeira dimensão. Só que para que algo não fique tão confuso dentro de nós, a gente para aqui relacionado à primeira dimensão, e agora nós vamos entender que todas esses bloqueios que existem e esses julgos que precisam ser quebrados dentro delas, nós precisamos entender que é o início daquilo que Deus deseja ter todos os dias comigo. Então agora, eu já consigo entender que a autoridade sobre mim já pode ser liberada para outras pessoas. Ok? Todo mundo conseguiu anotar isso aí? Sim? Vamos lá. Você tem a Bíblia sobre as suas mãos ou na sua casa, mas se ela estiver apenas aberta, ela não vai ter poder algum. Coma tudo que está escrito aqui. Aqui existe almoço, jantar, aqui existe café da manhã, aqui existe tudo que você precisa para entender a mudança necessária para a nossa vida. E essa questão dimensional, por mais que ela não esteja liberada aqui nas linhas da Bíblia, por isso muitas das vezes as pessoas dizem, mas não está aqui dessa forma. Mas tem muita coisa que Deus tem liberado para a nossa geração e liberou para muitas gerações passadas que também não estão aqui. Mas Ele libera. Sabe por quê? Para que nós possamos ter o nosso espírito acessível e aberto à vontade de Deus. Porque muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje
nós precisamos entender que homens que não têm nada com Deus conseguiram ter acesso e hoje estão usando, não para Deus, mas para contra o reino de Deus. Imagina homens que conseguiram romper o princípio financeiro e hoje conseguem, tudo que toca transforma em prosperidade financeira. E você fica olhando qual o segredo para tudo isso. Está aqui. E mesmo a pessoa nunca lendo, ela conseguiu descobrir. E por ter descoberto esse princípio, ela se desenvolveu financeiramente tanto que muitas das vezes ela pega aquele que serve a Deus e coloca lá para trabalhar. A sensação que nós temos é que uma inversão de valor aconteceu. Nós que somos aqueles que nasceram para dominar, aqueles que nasceram para ser direcionadores, passamos a ser direcionados. Isso não deveria ser assim. Eu quero te fazer um convite muito especial. Você sabe da autoridade que tem sobre você, então utilize dela, porque aí está a diferença entre aquele que descobriu os princípios e vive, e aquele que descobriu e não consegue viver. É porque quando eu me limito a viver o que Deus tem para mim, eu não consigo ter acesso à realidade daquilo. Você consegue entender? Se o mundo espiritual é real, por que não vivê-lo? Se o mundo espiritual é real, por que eu não mergulho nele até literalmente encontrar aquilo que Deus está guardando para mim? Porque cada um de vocês que estão aqui nessa manhã tem a certeza de algo. Você não é um acidente da natureza e não nasceu por acaso. Você tem um propósito sobre essa terra. E Deus se enviou sobre essa terra para que você possa transformar esse mundo segundo a vontade de Deus. Orando, liberando cativos, acessando revelações e sendo um homem e uma mulher poderoso em Deus. Mas para isso você precisa crer. Para isso você precisa buscar viver tudo isso. Senão o conhecimento chegará até você. Ele fará parte da sua vida, mas ele não será uma realidade para você. E se tem algo que o Espírito Santo respeita, é a nossa frequência espiritual para aprendermos. Então, o que nós aprendemos já até agora, esse momento, você precisa colocar em prática. Senão nada disso será uma realidade para você, em momento algum. Eu quero te fazer um convite muito especial. Sabendo que dentro dessa primeira dimensão, você consegue ter acesso a tudo isso. A pergunta que se faz é: quem pode nos levar a mergulharmos nessa primeira dimensão? Por mais que você pense, mas eu já consigo acessar várias outras dimensões, eu não preciso da primeira. Não, hoje nós vamos voltar para essa primeira, porque nós precisamos desbloquear lá aquilo que ainda está bloqueado. Nós precisamos romper e quebrar o jugo que a unção faz com aquilo que não foi desbloqueado. Porque o fato de você acessar a primeira dimensão não faz com que haja os desbloqueios necessários dentro dela. Porque eu posso passar para a segunda sem ser e receber a estrutura necessária que eu precisava ali. E aí o Espírito Santo me pega pela mão e ele me leva para que eu seja treinado, literalmente treinado. É por isso que muitas das vezes você já deve ter se perguntado: mas eu não consigo entender. Eu consigo ver o mundo espiritual, eu consigo perceber muitas coisas, mas não flui. Existe algo que paralisa para que as coisas não venham fluir. É porque lá na primeira dimensão, aonde nós precisaríamos ser tratados, nós não fomos tratados. É na primeira dimensão também que algo acontece. As feridas emocionais são saradas. Aquilo que o seu pai, a sua mãe, não gerou dentro de você como amor, é sarado. A pessoa que te traiu, a pessoa que mentiu para você, a pessoa que te abandonou, tudo isso precisa ser sarado ali nessa primeira dimensão. Tudo. Sabe por quê? Porque eu nunca vou conseguir ver Deus como pai se eu não tive um pai, a não ser que eu seja curado.
Eu nunca vou conseguir olhar para o Espírito Santo como um amigo se eu nunca tive amigos. E aqueles que eu tive me traíram. A cura emocional é tão necessária porque ela faz com que eu seja transformado para viver aquilo que é a vontade de Deus. Nessa primeira dimensão isso acontece. Eu sou sarado por Deus. Só que ser sarado por Ele é algo contínuo também. Por isso que eu sempre vou dizer a você: nunca esqueça da primeira dimensão. A dimensão de cura, a dimensão de autoridade, a dimensão que gera transformação em mim e em você. Nunca esqueça. Porque talvez você chegue na sétima dimensão, viva em níveis de glória, e esqueça que lá atrás você precisa sempre estar sendo cuidado e tratado por Deus. Lá Ele vai nos dar o abraço que não recebemos. Lá Ele vai nos dar a liberdade que nunca tivemos. Lá Ele vai gerar dentro de nós aquilo que foi ausência. E eu preciso todos os dias ser curado por Deus. Quem nunca sofreu? Quem nunca foi machucado? Quem nunca se fechou, se bloqueou para não passar mais por aquilo que passou um dia? Todos nós temos bloqueios emocionais, feridas. E ainda tem outro espírito maldito que tem paralisado muitas pessoas, chamado espírito geracional e familiar. São dois, na verdade. Eles são especialistas em paralisarem pessoas, porque eles geram dentro de você aquilo que eles geraram dentro dos seus pais, dentro dos seus avós, e eles acreditam que eles podem paralisar você assim também, porque eles têm legalidade para isso. Mas a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A Bíblia diz que toda maldição ela precisa se encerrar em Cristo. Então eu preciso reconhecer que se hoje eu estou em Cristo, não tem por que eu viver as maldições que os meus pais viveram. Doenças. Quantas pessoas sofrendo com diabetes porque o pai teve? Quantas pessoas com pressão alta porque a mãe teve? Quantas pessoas sofrendo com doenças hereditárias porque alguém no passado carregou isso? E isso vem passando de filho para pai, e daí subsequentemente. Não, isso precisa se encerrar. Mas para isso eu preciso de cura. Eu preciso de restauração. Eu preciso que os cativeiros sejam abertos para que eu possa sair deles. As prisões espirituais sejam abertas para que eu venha a sair delas. Que talvez você busque a Deus, deseje a Deus, mas algo te impede de se firmar tanto nele, ao ponto de não existir nada mais precioso para você do que ele. E se você parar e buscar um pouquinho lá atrás, você vai descobrir o motivo. E essa primeira dimensão, ela é responsável por isso. Ela é responsável por nos curar. Ela é responsável por nos sarar. E o Espírito Santo traz à memória tudo aquilo que é necessário para que a gente possa descobrir quem nós éramos, o que nós somos e o que nós precisamos nos tornar. Amém ou não amém? Você não é o que você imagina ser. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de sermos aquilo que Deus nos chamou para ser. Hoje nós ainda somos muito rasos em relação ao que Deus tem, em relação àquilo que Ele quer. O ser humano, o homem, a mulher, ainda não conseguiu descobrir literalmente como Deus quer que ele viva, que ela viva. Porque no momento em que descobre, vive coisas incríveis dessa terra. Incríveis. Incríveis. É muito lindo você poder ver a história de homens que você admira tanto: Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Filipe. Você começa a ver homens que experimentaram glórias incríveis. Você olha para Moisés e diz: como é que pode um homem ver Deus face a face? Pode. Só que olhe para eles, olhe a vida, olhe para como eles viviam e olhe para como nós vivemos para Deus. Nós vivemos em um tempo em que tudo é tão acessível
tanto amor àquilo que eles não tinham o privilégio de ter, não era tão acessível, mas valorizavam tanto. E nós precisamos hoje entender o que é preciso para que haja um novo tempo na minha vida. Primeiro eu preciso voltar lá nessa dimensão que ficou para trás. E se você nunca teve acesso a ela, hoje, agora, você vai ter oportunidade de acessar essa dimensão e ser curado, ser sarado. Os jugos que talvez ainda nos prende precisam ser abertos hoje. Você vai ver que talvez aquele peso que esteja aqui há tantos anos espiritual, ele vai sair. Ele precisa sair. Porque uma mulher que sofria 18 anos com uma ação de um espírito mantinha ela olhando para baixo e andada encurvada. Mas no momento em que ela encontrou Jesus, ela foi liberta daquele espírito. Muitos de nós hoje vivemos encurvados por causa das feridas abertas que nos impede de sermos aquilo que Deus nos chamou de verdade para ser. Fique de pé em nome de Jesus.